Você já reparou que depois dos 50, a barriga insiste em crescer, mesmo quando você não engorda ali no resto do corpo? As calças começam a apertar, mas não nas pernas, e sim na cintura abdominal. Por que será que isso acontece depois dos 50? O que causa esse aumento da barriga? Quais são os perigos dessa gordura localizada bem na região aqui abdominal? E o mais importante, o que fazer para acabar com essa barriga rápido, sem remédio e sem milagre? Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te ensinar a secar a tua barriga mesmo depois dos 50. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, curte e compartilha. O vídeo de hoje está completo e cheio de informações valiosas para a tua saúde. Mas por que a barriga insiste em crescer depois de uma certa idade, mesmo sem mudar o peso na balança? Isso tem explicação. Com o passar dos anos, o corpo muda a forma de distribuir a gordura. A produção de hormônios também cai. O metabolismo ele fica mais lento e ocorre um aumento da resistência à insulina. O resultado é um acúmulo maior então de gordura visceral, aquela gordura que fica dentro do abdômen, junto com os órgãos. Inclusive, essa é a gordura mais perigosa para a saúde do coração, do fígado e do cérebro. Vamos por partes. O que muda com a idade? Depois dos 40, 50 anos, os hormônios que ajudam a manter os músculos e controlar onde a sua gordura se deposita, elas começam a cair. Nas mulheres, a gente vê uma queda do estrogênio ali na menopausa. Antes, a gordura tendia a se concentrar ali mais no quadril, nas coxas, e depois da menopausa, ela vai aqui para o abdômen. Além disso, o estrogênio baixo da menopausa favorece a resistência à insulina, piora o perfil lipídico, reduz o gasto energético em repouso. Isso então aumenta o risco cardiovascular nas mulheres aí nessa fase. Nos homens, também vemos uma queda gradual da testosterona. E quanto menos testosterona, menos massa muscular e mais facilidade de acumular gordura visceral. Menos músculo também significa menos motor queimando ali as calorias o dia todo. Outro hormônio relacionado ao aumento da barriga é o cortisol. O envelhecimento, o estresse crônico, o sono ruim bagunçam o ritmo desse hormônio. Aí, além de acumular gordura, ele aumenta o apetite, ali principalmente por doces e carboidratos. Muito comum isso acontecer. Antes, a pessoa nem gostava de doce, mas agora no final da tarde está sempre ali procurando um docinho ali para beliscar. Além disso, o próprio metabolismo basal vai ficando mais lento. Isso acontece porque a gente perde massa muscular de forma natural e o músculo é o principal tecido que ajuda a queimar calorias em repouso. Com menos músculo, o corpo gasta menos energia, você se acaba movimentando menos e acaba acumulando gordura com mais facilidade. Além disso, atividades simples do dia a dia, como andar, subir escadas, ficar em pé, eles vão diminuindo com a idade por conta de dores, por conta do aumento do sedentarismo. E o resultado disso é claro, mesmo mantendo a mesma alimentação de antes, o corpo passa a estocar mais gordura, especialmente na barriga. E quais são os perigos desse aumento da gordura abdominal? A barriga, depois dos 50, não é só uma questão de estética, mas sim um sinal de risco para a tua saúde. Isso acontece porque a gordura abdominal ela não fica parada. A gordura é um tecido ativo que libera substâncias inflamatórias no sangue e que acaba desregulando o corpo todo. Um dos principais efeitos é o aumento do risco do diabetes tipo 2, já que a gordura visceral piora a resistência à insulina. Ela também contribui para você virar um hipertenso, que afeta os vasos sanguíneos e favorece o endurecimento das artérias. E com isso, aumenta então a probabilidade de infarto, AVC, que são as duas das principais causas de morte depois dos 50 anos. E claro, além do coração, essa inflamação crônica também atinge o cérebro. E quem acumula mais gordura abdominal tem mais chance de apresentar ali perda de memória, declínio cognitivo, até a demência. E não para por aí. A gordura visceral também está associada a aumento do risco ali de alguns tipos de câncer, como câncer de colo ou de mama, justamente por conta desse ambiente inflamatório, né, que facilita o surgimento de células neoplásicas. Ou seja, a barriga depois dos 50 é muito mais do que um incômodo estético, pessoal. É um verdadeiro marcador de risco para doenças graves que comprometem a qualidade e a sua expectativa de vida. Mas agora vem a parte mais importante do vídeo. Vou te contar agora o que você vai fazer para acabar com a pochete, acabar com aquela gordura indesejada, sem uso de remédio e sem milagre. O caminho é atacar as causas que fazem essa gordura se acumular e é manter o estilo de vida que devolva um equilíbrio para o seu corpo. Então, o primeiro passo, elimine o açúcar, a farinha branca e os ultraprocessados da sua dieta. Essa é a primeira medida. Eles fazem com que a tua insulina dispare
e aumente o estoque de gordura abdominal. Então você precisa trocar isso por proteínas magras, como peixe, frango, os ovos. Acrescente também bastante fibra na sua dieta. Dá para comer fibras aí em frutas, verduras, legumes, aveia, linhaça, chia e consuma gorduras boas, como do azeite, das castanhas, do abacate. Aí o equilíbrio entre esses alimentos vai manter a tua saciedade, melhorar a sensibilidade à insulina e vai ajudar o teu corpo a queimar gordura de forma natural. Segundo passo, exercício físico regular. E aí, nesse caso, o exercício ele tem que ser estratégico. Aí só caminhar não resolve, porque não combate a perda de músculo que acompanha o envelhecimento natural. Então o treino ele tem que ser de força, seja musculação, exercícios com o corpo, um crossfit, por exemplo. Esse tipo de exercício, o anaeróbico, ele é essencial. Vai ajudar principalmente para ganhar massa magra e acelerar o teu metabolismo. Aí você associa com atividade física aeróbica, para aumentar também o gasto de energia e queimar mais gorduras. Faz aí 3 vezes por semana exercício de peso e faz ali uma caminhada nos outros 3 dias da semana. Aí domingo você usa para descansar. Então lembra que no teu caso, só caminhada pode não ser o suficiente. Terceiro passo, tenha o sono. Isso todo mundo negligencia. Sono de qualidade é vida. Dormir pouco desregula o cortisol, a insulina, os hormônios então que estão diretamente ligados aí ao aumento da barriga. Dormir bem não é luxo, é estratégia de saúde e de emagrecimento. E aí o ideal é dormir uma média ali de 8 horas por dia e vai para a cama cedo, pessoal. Até umas 10 horas da noite todo mundo aí tem que estar dormindo já. Não se prive do sono. Durma com qualidade sempre. Quarto passo, relaxe. O estresse crônico também alimenta a gordura abdominal. Então faz lá a tua meditação, exercício de respiração, pratique hobbies relaxantes, sai aí para passear, se diverte. E lembra que os resultados reais, eles não aparecem ali de um dia para o outro. Mas com pequenas mudanças consistentes, já é possível notar a diferença em 2 a 3 semanas. Faz aí na tua casa e depois me conta. Só de ajustar a alimentação, melhorar a qualidade do sono, controlar o estresse e incluir treinos de força ali no seu dia a dia, com certeza a tua circunferência abdominal vai começar a reduzir de forma progressiva. E aí mais importante do que só perder a gordura, é recuperar, é ganhar massa muscular. Porque o músculo funciona como um motor que mantém o metabolismo ativo ali o tempo todo. Quanto mais massa magra, mais calorias ali o corpo queima em repouso, o que ajuda não apenas a reduzir a barriga, mas também ajuda a manter esse resultado a longo prazo. E isso vai evitar aquele efeito sanfona, todo mundo, que ocorre com muita gente, e te garantir mais saúde e energia depois dos 50 anos. E por último, pessoal, e não menos importante, faz o teu check-up médico completo. Muitas vezes aquela barriga não some, mesmo com dieta e exercício, não é por teimosia do corpo, mas é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. A gordura abdominal pode ser consequência de uma resistência à insulina, do diabetes, de disfunções hormonais. Pode estar relacionada, por exemplo, à tua tireoide, acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ou pode estar até relacionado a problemas cardiovasculares. Aí o acompanhamento médico de rotina vai permitir identificar essas alterações de forma precoce. Então tudo isso não só ajuda a entender por que a barriga está aumentando, mas também permite tratar doenças silenciosas e que podem evoluir para complicações graves. Então se cuida agora, pessoal. Não deixa aí para a próxima segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. É importante você compartilhar daí para a gente ajudar a salvar o mundo. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.